morreu na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ao Cristo morrer na cruz do Calvário, aí que está a diferença. A cruz não significava nem um décimo do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Quando ele falou em aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo estava ali naquele momento rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali, no sentido mais elevado da palavra, o caos do que é o significado teológico da palavra inferno. Inferno significa a ausência absoluta de Deus. Então Cristo ali experimentou a morte por todos. Ele sentiu uma ausência de Deus naquele momento? Absoluta, totalmente. Por quê? Porque ele tinha que ter a morte que eu e você e todo mundo que está assistindo a gente ele tinha que entender. Estava condenado. Não era entender, ele morreu no nosso lugar. A lei exigia o seguinte, lembra a comparação que eu fiz do rei? Mas ele sendo Deus, ele não sabia que o Pai estava com ele? Sabia. Só que Jesus não brinca com os dados. Vamos começar aqui. Qual que era a lei de Deus que foi infringida? A lei diz que aquele que pecar deve morrer, que se a gente infringisse, nós descobriríamos o que é a morte. Não existia morte no universo. A morte vem no pacote da ausência de Deus. Tá certo? E essa morte que nós temos, que amanhã eu posso virar alimento para verme, você também, essa morte ainda não é a morte eterna. A morte que a humanidade está... Isso aqui é apenas uma consequência do estado de pecado em que nós estamos. Mas nenhum cidadão desse mundo ainda experimentou a ausência absoluta de Deus. Aí o que acontece? Para que ninguém precise experimentar, alguém tinha que morrer. De maneira absoluta. Mas aí você faz uma pergunta que realmente me leva a uma reflexão teológica. Se Cristo é Deus, como ele podia passar por isso? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se ele é Deus? É muito simples. Já que imaginar não paga imposto, eu vou imaginar que eu tenha um Porsche do mais caro, daqueles que em Miami tem um monte na rua, sabe? Sim. Que um dia até botei no Instagram assim, vendo um Porsche. Só que eu estava vendo um Porsche. Se eu tivesse um Porsche do mais caro do mundo, você me vê com um carro passando aqui na rua e tudo, pô, que carrão, Rodrigo, pô, cara, massa demais e tudo e tal. Aí um belo dia, você me vê subindo aqui no condomínio, a pé, conversando com o Mandíbula. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, cadê o Porsche? Tá na garagem. Por quê? É porque o Mandíbula, por alguma razão, vou criar aqui, viu, Mandíbula? Ele tá com um problema aí, coitado, ele foi abusado na infância. Ô, louco! Foi dentro de um carro. Podia ter criado outro. Mas tudo bem, já que foi criado esse problema. Mas, enfim, ele não entra dentro de carro. Ele tem um problema, uma fobia. Mas ele precisa caminhar comigo aqui no condomínio para trazê-lo até aqui. Então, o único jeito que eu tive de vir com ele até aqui é deixando o meu carro na garagem. Aí você vira e fala assim, pô, Rodrigo, não faz sentido isso não, cara. Se você tem o Porsche, você tem que andar de Porsche. Não. Se eu sou dono do Porsche... Ele escolhe. Eu sou dono bastante para usá-lo ou não. Então vamos a algumas definições aqui. Eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo proprietário de um carro? Sim. Mas eu estou, de fato, andando com o Mandíbula ou estou fingindo que estou andando com ele? Não, você está andando. Estou andando com ele. Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou da sua divindade. É esse o termo que Paulo usa. Filipenses 2, verso 5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, existindo por toda a eternidade, na forma de Deus, em forme tuteu, como diz em grego, ele não julgou como usurpação ficar agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, kenosis em grego. É como você pega um balão e ele murcha. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e aceitando a morte e morte de cruz. Para que Cristo pudesse morrer, ele pegou a divindade dele, não a perdeu. Ele podia, a qualquer momento, com seus poderes, falar, não, vou morrer. Não vou morrer e acabou. Então. Mas o que ele fez? Ele me amou e amou você. É por isso que, para mim, é difícil falar de academicismo, de intelectualismo, sem falar de Deus. Não é linguagem igrejeira. Paulo, eu sei que muita gente talvez vai parar de assistir a nosso bate-papo agora e outros talvez vão até interessar.
Agora que começou a entrar com o negócio de Bíblia, de Deus, pô, eu prefiro que você entreviste aí outro que fale de política. Você tá entendendo? Mas eu digo, Paulo também passou por isso, que Paulo era um cara intelectual. Quando ele estava falando em Atenas, o pessoal ficou, pô, caraca. E depois vou querer voltar ainda para Jesus, que eu tenho umas perguntas. Beleza. Tá. Paulo, você é demais, cara. Quando ele falou de Jesus crucificado e ressurreto, pessoal, não, depois a gente discute sobre isso. Atenas é a capital da filosofia. Mas voltando ainda a essa questão do sacrifício dele. Ele pegou a divindade dele para comparar o Porsche, deixou na garagem, se tornou homem de verdade. Nasceu de Maria. Ele sentiu as dores. Nasceu de Maria como qualquer ser humano, exceto em pecado. Então, por exemplo, Jesus, enquanto ser humano, se Jesus estivesse aqui hoje como ser humano, Jesus também podia contrair o Covid. Com certeza. Se eu pegasse ele estava sujeito um pedaço de pau e batesse no braço de Jesus, ia quebrar o braço de Jesus. Ele ia sentir essa dor. Ele ia sentir essa dor de verdade. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele não podia usar nada dos poderes dele para se beneficiar, senão o sacrifício não seria real. Esse sacrifício, deixa eu falar sobre esse sacrifício. Foi profetizada a vinda dele. Foi. Muito antes. Uhum. Então, ele... Isso que eu não entendo. Esses profetas, quando falavam que havia um cordeiro, que havia essa figura para salvar todo mundo, era Deus se manifestando nessas pessoas, sabendo que ele ia vir, ou ele induzindo essas pessoas a criarem essa figura e depois ele se encaixou nessa figura. Você entendeu a diferença? Entendi. Não, eu acho o seguinte, Deus, ele é aquele que assiste o filme e, sem ser chato, tem o direito de dar spoiler. Ele sabe tudo, né? Que ele sabe tudo. Ele dá o spoiler. Então a profecia é nada mais nada menos que o spoiler de Deus. Não é exercício de futurologia. Não é como o presidente da IBM que falou que no mundo só teria espaço em 50 anos para 5 computadores. Errou feio, tá certo? Deus não. Ele apenas fala o seguinte, vai acontecer isso aqui. Para algumas pessoas. Exatamente. E por que Deus não falou para todo mundo? Por que ele fala para algumas pessoas? Vygotsky me dá a resposta. Vygotsky dizia que o ser humano, como tal, só aprende na interação com o outro. Ou seja, você pode ser um cara fera no humor. Eu não entendo de humor. Eu não sei fazer um stand-up. Se eu quiser saber detalhes de um humor, eu vou ter que aprender com o Vilela. Mas lá na plateia, vamos supor que você tem rindo do seu humor um advogado. Se você receber um processo, você vai precisar da ajuda daquele cara que sabe o que você não sabe. Em compensação, aquele advogado, se começar a passar mal, ele vai precisar de um médico que sabe o que ele não sabe. Então, cada um precisa da especialidade do outro. Se Deus falasse para todo mundo, seria uma relação muito unilateral. Deus e eu, muito vertical e individual. Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Deus fez o seguinte, olha, já que o ser humano, Vygotsky de novo, aprende na interação com o outro, ao invés de falar para todo mundo, eu vou falar para alguns que vão ser uma espécie de especialistas para revelar para a humanidade o que eu quero. E esses especialistas não vão ser arrogantes, não vão ser os que dominam, vão ser os servos. Aí que vem Isaías, Jeremias, Lamentações, e eu digo para você, eu tenho argumentações históricas para acreditar na profecia, porque veja bem, profecia bíblica, eu não vou ter tempo aqui hoje para a gente explorar isso, quem sabe no futuro alguma vez, mas uma coisa que eu quero deixar claro para o pessoal, para a galera que está assistindo a gente, Vilela, profecia não é música de Roberto Carlos quando você está na fossa, qualquer uma conta a sua história. Tá bom? Profecia é muito específico. Tá bom? Eu tenho, por exemplo, a profecia de Ezequias. Ezequias é um livro que foi escrito no 7º século a.C. E quando Ezequias era o rei. Ezequiel, quando foi escrito, havia até um professor de Yale que dizia, não, isso aqui é um livro do período do 1º século, a invenção, não teve nada do que Ezequiel falou, nem cativeiro dos babilônios, nem nada. A arqueologia provou todo o livro de Ezequiel. Houve o cativeiro, o livro é da época que ele fala, etc, etc, etc. E quando Ezequiel vai falar as profecias dele, ele fala o seguinte, Nabucodonosor veio destruir Jerusalém. E ele falou o seguinte, o Senhor me mostrou que a cidade de Tiro, que era uma cidade portuária fenícia no atual Líbano, essa cidade desdenhou de Jerusalém.
O que vai acontecer com você, Tiro? Tiro será atacada pela própria mão de Nabucodonosor. Depois ele fala, multidões subirão até você. Primeiro ele fala de um rei que é Nabucodonosor, que ia atacar Tiro. Depois ele fala, multidões virão contra você, porque Tiro se juntou com Nabucodonosor para debochar de Jerusalém. Essas multidões vão pegar as pedras de Tiro, vão jogá-las no meio do mar para testemunho. E além de jogar no meio do mar, as pedras de Tiro se transformarão no enxugadouro de redes. Depois que Ezequiel fez essa profecia, Nabucodonosor se volta contra Tiro, destrói a cidade. Depois de Nabucodonosor vem os gregos. E Alexandre entre eles. Alexandre destrói todas as pedras de Tiro, joga no meio do mar para fazer um istmo, um aterro. E com o passar do tempo, Tiro se transforma numa vila de pescadores. E se você for hoje até o Líbano, você vai ver pescadores enxugando as redes deles nas pedras da antiga Tiro. E a profecia falava, as pedras de você serão lançadas no mar e você virará um enxugadouro de redes. E a Babilônia vai desaparecer. E vai virar apenas um covil de abutres e tudo mais. Quando ele falou isso, Tiro, era como se eu falasse assim, São Paulo vai desaparecer e Nova York vai desaparecer. Uma coisa que é impensável. E você vai lá hoje no Líbano, você vê a profecia cumprida. E Babilônia ficou tão desaparecida que só foi redescoberta a partir das escavações de Henry Layard e depois de Robert Caldwell em 1860 e depois em 1899. Até então ninguém nem sabia... Que é na região do Iraque. Que é na região do Iraque. Ninguém nem sabia onde ficava a Babilônia. Eu dei apenas um exemplo muito pífio, mas eu podia dar vários outros de cronologia, profecia. Até Isaac Newton. Pô, caramba, Isaac Newton era um gênio. Isaac Newton escreveu um tratado sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Caramba. Mostrando, como é que a cronologia profética de Daniel se cumpriu ao pé da letra. Então, repito, não é uma questão de achismo. Porque quando você está na fossa, que eu falei, qualquer música de Roberto Carlos parece que foi feita para mim. Pô, caramba! Sertanejo. Não é aquele negócio de assim, olha, Deus está me mostrando que esse ano vai morrer alguém muito importante no Brasil. Pô, aí entra o meu lado do ceticismo. A profecia é muito certa. E Deus profetizou aos profetas como Cristo viria, quando ele viria. E vou revelar mais. Não é só na Bíblia, não. Porque eu tenho documentos romanos que mostram que na época que Jesus nasceu, até os romanos já sabiam, por profecias que hoje desapareceram, que haveria naquela época de nascer uma criança de ouro. Que eles até pensavam que podia ser Augusto César. E aí, voltando para Jesus, que a gente estava falando sobre ele ser Deus e ao mesmo tempo se fazer Tornou humano. Eu acho que tem duas passagens muito, cara, que eu acho muito legais, assim, para a gente tentar entender, que é a tentação no deserto e a noite anterior, quando ele fala que, cara, se puder... Afasta de mim. Ali ele foi humano no sentido mais exato da porque palavra. lá ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele falou, cara, se puder... Afasta de mim esse cara, né? Exatamente. Tipo, eu sei que eu tenho que fazer, mas se tiver alguma chance... Ali ele sabia da resposta. Sabia, mas você vê que ali ele foi humano de verdade. Mas explica pro pessoal que não sabe dessa passagem da Bíblia qual era o contexto. Vamos falar do deserto. Quando ele foi tentado pelo diabo, 40 dias. Por que ele foi pro deserto? Na cultura do Antigo Oriente Médio, o deserto é o lugar que prepara você para lutas espirituais. Tanto é que uma das palavras hebraicas para deserto é Midavar. Midavar significa lugar da palavra. Mas lugar da palavra no deserto é porque é o único lugar silencioso bastante para você ouvir o seu pensamento, ouvir a voz de Deus. Então, o deserto... Conversa com beduínos. Eu já dormi em deserto. Realmente uma sabedoria muito grande. Jesus foi para o deserto e lá o diabo apareceu e o tentou. Em momento algum dos 40 dias, ele usou o poder dele para se livrar dos problemas, nem para vencer o diabo. Ele usou a palavra de Deus e a promessa de Deus. Porque é interessante que no batismo de Jesus, que aconteceu antes dessa tentação, a voz do Pai fala do céu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando o diabo aparece para ele no deserto, como é que você acha que Jesus estava no deserto? Eu já fiquei no deserto. Vilela, eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, com os beduínos. 15 dias sem tomar banho. Tá. Quando eu voltei para Khartoum, a capital, e fui tomar banho, cara,
eu ficava esfregando a cabeça assim, ficava saindo uma água que ela começou igual um chamate, assim, e não parava, aquela coloração. A roupa que eu usei não valia mais nada. Então imagina Jesus, 40 dias ali, Jesus devia estar cadavérico, fétido, com mau hálito, cabelos desgrenhados. É lógico que o diabo... Faminto. É lógico que o diabo não apareceu para ele de chifre, tridente, como a Idade Média pintou. Ele deve ter aparecido para Jesus como um ser de luz. E ele falou assim, se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. Ele quis colocar em Jesus dúvidas sobre quem ele era. Peraí, eu vou te provar que eu sou. Porque, na verdade, todo ser humano é assim, né? A gente não quer aceitar humilhação. Pô, é aquele negócio, eu peço a Deus que me dê paciência, que se ele der uma arma eu vou virar assassino. Então, quer dizer, a gente não quer levar o desaforo para casa. Jesus não venceu o diabo com o poder divino que ele tinha. Ele venceu o diabo com o caráter divino que ele tinha. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, como ser humano, o pai falou, você vai assumir a função de filho, você vai machucar, você vai ser traído, vai sentir tudo que todo mundo sente. Tudo bem. E ele sentiu. Ele sentiu na pele ali a mesma agonia que a mãe sente quando o filho chega em casa com overdose e ela tem que correr com ele para o hospital para tentar salvá-lo da overdose. Ali ele estava sentindo a mesma agonia que a menina estuprada sente. E alguém pode falar, peraí, Rodrigo, para de bobagem. Rodrigo, Jesus não foi estuprado, ele não foi pai de... Vilela, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com um problema no trigêmeo aqui, que é uma dor que dá vontade de suicidar, eu posso falar que eu te entendo. Então ele sentiu a dor da humanidade na base. Naquele momento, como ser humano, que ele encarnou mesmo, ele não fingiu ser humano, no exemplo que eu dei aqui com a mandíbula, ele estava andando a pé mesmo com a gente. Ele falou, pai, eu não vou aguentar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou dar conta. Você acha que ele teve dúvidas? Naquele momento, como ser humano teve. Por quê? Porque uma das coisas que ele teve que deixar na garagem foi justamente a onisciência dele. Tanto é que quando perguntaram quando é que o senhor vai voltar, ele falou, esse dia ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. E o filho não pode saber nada dele mesmo se o pai não revelar. Então ele deixou ele deixou a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo na garagem. Os milagres que Jesus operou são milagres que outros homens de Deus também operaram. Ele ressuscitou Lázaro. Tá, mas o profeta Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e multiplicou o pão lá para a viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho do casal lá. Ah, tá, Jesus andou sobre as águas. Moisés abriu o mar vermelho. Então o que Jesus fez foi como um homem pela fé em Deus Pai. É lógico que houve momentos em que a divindade brilhou pela humanidade, como, por exemplo, quando ele transfigurou no monte, que a tradição, a Bíblia não diz isso, a tradição chama de Monte Tabor. Mas no dia a dia, Jesus tinha que suar para ter o pão dele. E naquele momento ali do Getsêmani... O que ele fala mesmo? Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele estava se sentindo tão sozinho que ele pediu até 3 discípulos para orarem com ele. E é interessante que a palavra gat, em hebraico, significa prensa. Gat, prensa em hebraico. Shemanim significa azeite. Então, gat shemanim é a prensa do azeite. Jesus estava num lugar onde várias azeitonas eram imprensadas para sair o azeite puro. Azeite. Ele também estava sentindo a alma dele prensada. A gente chama de Getsemane, né? Gat shemanim em hebraico. Ele estava sentindo a alma dele prensada. Mas aí por que ele podia ter desistido? Não, você quer acabar, já acaba agora. Mas o que não fez Jesus desistir? Aí, Vilela, é aquilo que eu não tenho como provar. Até aqui eu estava falando como acadêmico, provas arqueológicas, históricas, alocubrações filosóficas, mas essa é a parte que eu não posso provar. É a parte que eu posso testemunhar. E testemunho não se prova. Tá bom? O pessoal que está assistindo a gente em casa, se você falasse comigo assim, Rodrigo, essa água que eu estou colocando aqui no copo é uma água do derretimento da neve do Himalaia. É a água mais pura do mundo. Tem uma água dessa, né? Parece que uma garrafa dessa água custa $5.000. É mais caro do que um vinho importado. Se você falasse assim, tem gosto de água, mas se você falasse assim, Rodrigo, ela tem um gosto diferente. Vamos supor, só para ilustrar.
eu ia falar assim, Vilela, tem mesmo. Pessoal, essa água é diferente. Não adianta do outro lado da tela, lá com o smartphone, no tablet, onde quer que cada um esteja assistindo, falar assim, tá, mas me prova o gosto dessa água. Não tem como provar, não tem. É uma experiência. Me dá uma equação, não tem como. A única coisa que eu posso falar para você que está em casa é o seguinte, é deliciosa. Experimente você também. Com Jesus...